Rodrigo Silva. Olá, Ricardo Oliveira, tudo bem? Muito obrigado pelo convite que você me fez de responder algumas perguntas aqui no seu canal e também cumprimento a todos os internautas que o seguem aí, a igreja que você frequenta, e peço desculpas se eu der algumas respostas um tanto curtas. Eu não estou no Brasil já há algum tempo, eu estou na Turquia, na cidade de Izmir. A cidade de Izmir é a antiga cidade de Esmirna, para a qual João mandou uma das 7 cartas do Apocalipse. Eu estou no hotel, então tirei algum momento aqui para responder as suas questões, porque já há algum tempo que eu prometi fazer. Obrigado. Um dos colaboradores aqui do meu canal, que é responsável pela locução dos vídeos chamada, o pastor Marlon Wallace, ele é brasileiro, mas hoje está pastorando igrejas lá nos Estados Unidos. Ele disse que daqui uns dias vai visitar Israel e ele tem uma dúvida e gostaria da sua ajuda. Ele queria saber se o Monte Sinai, onde muitas pessoas visitam, se esse local ele é o mesmo Monte Sinai onde Moisés recebeu as tábuas da lei. É o mesmo Monte Sinai narrado pela Bíblia. Ele tem essa dúvida e gostaria que o senhor pudesse ajudar ele. E dentro dessa questão, Rodrigo, ele disse o seguinte, que ele tem um amigo que era amigo de um arqueólogo ou estudioso, Ron White. E esse Ron White, que hoje é falecido, ele morreu afirmando que tinha encontrado o local onde a Arca de Noé parou após o dilúvio. E esse Ron White, ele também tem uma teoria onde ele afirmava que sabia ou mais ou menos tinha uma noção onde estava a Arca da Aliança. Ele dizia que a Arca da Aliança estava debaixo do Monte da Caveira, no mesmo local onde Jesus foi crucificado. Enfim, não só o Ron White, mas outros arqueólogos e pessoas dizem ter achado ossos de gigantes e outros objetos que são narrados pela Bíblia. Eu gostaria de saber, isso é verdade ou não? Qual é o critério que o senhor, como arqueólogo, e outros arqueólogos utilizam para dizer, bom, isso aqui é fato, isso aqui é fake, isso aqui procede, isso aqui não procede? Porque assim, de fato eles acham alguma coisa. Alguns dizem, achei aqui um pedaço de madeira e essa madeira aqui pertencia à Arca de Noé. Como saber que de fato esse pedaço de madeira de fato não fazia parte da Arca de Noé? Qual é a ferramenta, qual é o critério que vocês utilizam para dizer isso é fato, isso é fake? Essa última pergunta sua talvez é a mais delicada. Eu vou dizer por quê. Surpreendendo muitos que talvez assistem a gente aí que não sejam adventistas, exatamente pelo fato de eu acreditar do dom profético de Ellen White, diferente do que imaginam, isso me deixa muito mais crítico com relação a alguém que se diz profeta do que outros. E eu, por isso, me sinto até na obrigação de denunciar alguns casos. Denunciar não no sentido de patrulheiro da internet, ficar gastando meu tempo agora procurando aí pelo em ovo, não é isso, tem que pregar o evangelho. Mas quando algumas perguntas são feitas, a gente tem que responder. Ron Wyatt, eu estudei muito o que ele escreveu, estive em todos os lugares onde ele esteve, com as supostas achados dele. Aliás, até interessante, uma curiosidade para os adventistas, o nome dele era Ron Wyatt. Ron Wyatt. Mas pela má pronúncia em português, alguns confundiram como Ron White. E em uma igreja, não vou falar onde, alguém me perguntou se era verdade que o neto de Ellen White achou a Arca da Aliança e a Arca de Noé. E esse neto de Ellen White era o Ron Wyatt. E eu tive que desmentir aquilo e mais uma vez no seu canal tem que desmentir. A princípio, eu dizia que o Ron Wyatt podia ser uma pessoa sincera, porém equivocada. Mas quando eu vi as coisas finais da vida dele, eu comecei a perceber que ele era um falso profeta. Porque ao final ele estava tendo visões e Deus que revelava as coisas para ele. Opa, aí já mudou de figura. Aí já mudou de figura, porque quando o sujeito chega na internet ou em qualquer lugar e fala o seguinte, eu cheguei a essa conclusão da Bíblia Sagrada, está aqui, etc, eu ensino assim, eu posso falar, esse camarada está equivocado, mas quem sou eu para julgá-lo? Mas quando ele fala, Deus me mostrou isso aqui, pá, e aponta, aí eu tenho uma autorização bíblica de falar, pelos seus frutos os conhecereis, está na Bíblia. Quando a Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecereis, a Bíblia não está falando das pessoas em geral, ela está falando daqueles que se dizem profetas e mestres.
Então, assim, e alguém pode julgar isso também comigo, pode julgar, você fala que não é profeta, mas você é um mestre, está ensinando na igreja, tudo bem, você está livre também, meu telhado é de vidro. E o Ron White, quando a pessoa começa a falar, eu tive uma visão de Deus, gente, isso é mais sério, porque se você discorda dele, você está discordando de Deus, você está discordando de um profeta de Deus. Então aí a pessoa tem que arcar com o ônus daquilo que ele está falando. Porque enquanto eu digo na internet para vocês assim, eu, Rodrigo, estudei isso, e chego, por exemplo, a questão do Semeron, do Lucas 23:43 que você perguntou. Enquanto eu falo, eu estudei o grego e cheguei a essa conclusão, um outro professor de grego pode falar assim, não, eu discordo do Rodrigo, porque eu leio o texto grego e acho que não é assim. Agora, se eu chego na internet e falo assim, Deus me deu uma visão, que é assim que tem que ler o texto grego, e o outro discorda, se eu for um profeta verdadeiro, ele está em situação de perder a fé dele, que está discordando de um profeta de Deus. E se eu for um falso profeta, eu também estou numa situação muito perigosa de perder a minha salvação, porque eu estou induzindo outros ao erro em nome de Deus. Percebeu a seriedade? E o Ron White, no final, começou a ter um ar, ele já faleceu, ele era de Nashville, Tennessee, e ele começou a ter ares de profeta e vitimismo, que a igreja não entendeu as mensagens dele e mentiu em várias instâncias. Eu não sei se tiraram, mas uma vez eu lembro de uma palestra dele, estava no YouTube, uma palestra dele numa igreja na Califórnia, onde ele dizia que ele pegou o sangue de Jesus, que ele achou lá debaixo do jardim da tumba, e ele pegou esse sangue e levou a um laboratório em Israel. E que o pessoal do laboratório analisou o sangue e ficaram assustados, porque o sangue tinha todo o DNA de uma mulher, mas não tinha do pai, da mãe, mas não tinha do pai. Como é que um sangue humano pode ter o DNA do pai, da mãe, mas não ter do pai? Onde ele achou esse sangue? Que ser humano é esse? Aí ele embarga a voz na palestra e dizia, that is the blood of your Messiah. Traduzindo, dizendo, este é o sangue do seu Messias. E que os judeus ficaram assim. Eu várias vezes levo os grupos ao lugar onde ele diz que descobriu esse sangue do Messias e onde estaria a Arca da Aliança. É no Jardim da Tumba. O João Batista, que é meu amigo, trabalha lá, sempre que vai um brasileiro lá, fala, eu conheço o Rodrigo e tudo. E uma vez o Jardim da Tumba me agradeceu, porque eu sempre desmenti isso lá. E o Jardim da Tumba, que é o lugar onde ele descobriu isso, só não foi contra os adventistas porque eles conhecem arqueólogos adventistas que são sérios. Eu conversei isso com o próprio diretor de lá, é uma ordem britânica, são britânicos que cuidam lá. Porque o Ron White enganou esse pessoal lá. Ele chegou falando que queria fazer uma escavação ali, que ele era arqueólogo. O pessoal de boa fé acreditou nele, deixou ele escavar lá. Quando ele começou a apresentar o sensacionalismo, o pessoal parou. Aí ele falou, não, mas está lá, eu fui, eu tirei fotos. Aí vem aquela teoria da conspiração, sabe? Tipo gente que vê OVNI. Aí eu tirei a foto, mas veio um agente da Interpol e tomou minha máquina. A Arca da Aliança é uma coisa, eu estava lá, mas os soldados dos curdos tomaram a máquina, mas está lá. Ou então quando mostra uma foto borrada, igual o Ron White mostra a foto da Shekinah, que ele fala que a arca brilhou quando ele tirou foto dela. Aí você vê uma foto toda borrada lá, aí alguém empolgado falou que viu a silhueta de Cristo sentado num trono. Gente, que isso? E o que ele conta na internet também, que a Arca da Aliança estaria debaixo do Calvário, e que quando Cristo foi crucificado, que o sangue dele caiu na terra e aspergiu a Arca da Aliança. É uma desinformação tremenda com o livro de Daniel. E na verdade, o que ele está falando é uma paródia de uma lenda católica que diz que quem estava debaixo do Calvário era Adão, e que quando Cristo morreu, que o sangue de Cristo caiu na terra e batizou Adão, e Adão foi aspergido e foi batizado, e por isso pôde sair do limbo. É uma tradição medieval católica. Ele só pegou essa tradição medieval católica e trocou Adão pela Arca da Aliança e o batismo de Adão pela aspersão da arca. Não tem sentido, e descaminha pessoas. E no Egito também, lá em Nueiba, onde ele fala que o Monte Sinai está na Arábia, mas que ninguém deixa fotografar lá e tudo e tal. Gente, tem muita mentira do Ron White. E ele dizendo que Cristo mostrou e que Cristo ia permitir o dia que ele ia revelar o local onde a arca estava. Ele morreu e não apareceu o local. Cadê a revelação? O Espírito Santo falhou? Aí, mesmo assim, ele tem os seus seguidores. Um grupo que seguiu o Ron White voltou ao Jardim da Tumba lá, implorou para escavar. Aí o pessoal do Jardim da Tumba foi muito esperto, inteligente.
Eles fizeram o seguinte, tudo isso eu conheço, gente, as pessoas envolvidas lá do Jardim da Tumba, eu sei que estou falando, eu estou lá direto, estive lá 2 semanas atrás, daqui a pouquinho estou voltando para lá de novo. E também no Egito. Eles falaram, tá bom, nós vamos deixar vocês escavarem aqui, mas com uma condição. Dessa vez vocês vão escavar só se tiverem autorização do Departamento de Antiguidades Judaicas e com arqueólogos profissionais. Eles aceitaram. Aí os arqueólogos profissionais foram. E foram no exato local onde ele disse que achou o sangue do Messias. Lembra que eu contei no início? E sabe o que era esse sangue do Messias? Queratina. Uma substância que tem na unha, em conchas, em caracóis. Você sabe que concha não tem só no mar, caracol não é só no mar, você tem caracol também no jardim da sua casa. Foi isso que ele descobriu. Não tinha nada de sangue naquele ali, não tinha hemoglobina, não era sangue, era queratina. Levaram, eles fizeram análise. A lamparina que ele falou que comprovava que era o tempo de Cristo era uma lamparina medieval, do período bizantino, e não acharam nada da Arca da Aliança ali. Tá bom? Não acharam nada. Mas infelizmente as mentiras dele estão até hoje no ar. Sobre o Monte Sinai ser na Arábia, lá no Egito tem um lugar em Nueiba, daqui a mais em 2 semanas, se não me engano, daqui a poucos dias eu vou passar por Nueiba, e eu sempre dou uma aula e eu paro o ônibus ali e mostro uma coluna. Quem vai lá no site do Ron White vai ver, ele mostra essa coluna e fala que é uma coluna que Salomão ergueu para mostrar o lugar da passagem do povo de Israel ali, que o povo de Israel passou ali em Acaba, né, em direção a Acaba, e não no canal de Suez, em Nueiba ali, né? Aquela coluna não é de Salomão, aquela coluna é romana. E quem a colocou de pé ali foram soldados israelenses que a encontraram deitada num outro lugar, e quando Israel invadiu a península do Sinai na guerra com o Egito, os soldados israelenses acharam que a coluna colocaram em pé para demarcar o lugar onde Israel estava dominando, e quando eles foram embora o asfalto passou, o asfalto feito por soldados israelenses, e o cimento está lá. E é uma coluna romana. Agora o camarada vem e me fala que foi Salomão que ergueu uma de um lado do outro, e que na coluna está escrito Mitzraim, que é egípcios, mar, morte e faraó. Não tem nada disso escrito lá, é mentira. Então, desculpe-me. Como eu acabei de responder na pergunta anterior, quando é um texto da Bíblia que é meio obscuro, mesmo que eu tenha a minha posição, como eu falei com relação à ressurreição de Moisés, eu admito os problemas do texto, ele é meio obscuro, eu não tenho todos os detalhes dele aqui. Agora, quando a coisa é mentira, desculpa, é mentira e é mentira, acabou, o que eu vou falar? Vou aqui agora evitar, eu não gosto de ofender as pessoas na internet, vocês sabem disso, eu não gosto de ficar atacando, eu acabei de falar que eu não gosto dessa apologética de toma lá, da cá, fica brigando, briga, tréplica, réplica, eu não gosto disso, mas a verdade tem que ser dita, é mentira. Ron Wyatt não encontrou roda de carro de farol, coisa nenhuma debaixo do Mar Vermelho, isso é mentira. Esse negócio que o Monte Sinai está na Arábia é mentira. A única passagem que fala do Monte Sinai na Arábia é um texto de Paulo em Gálatas, onde ele fala das 2 realidades, da lei de Deus, né, que ele fala da graça, e ele fala de Sara representando o Monte Sinai de um lado, e me fugiu agora, perdão, nossa, desculpa, isso aqui a gente fala de improviso, Agar, obrigado, para quem citou aí do outro lado. Interessante, né? Como é que a mente da gente trabalha? Eu quase que ouvi alguém do lado soprando o nome para mim. Agar. Interessante como é que o inconsciente trabalha. E Agar representando o Monte Sinai na Arábia. Mas, em primeiro lugar, ali Paulo está fazendo uma comparação simbólica. Ele não está falando que tem um Monte Sinai na Arábia. Em segundo lugar, vocês vão assistir em breve um programa Evidências que eu gravei, não foi para o ar ainda, onde eu dou mais detalhes da questão do Monte Sinai aqui na Península Sinaítica e do suposto Monte Sinai na Arábia. E eu mostro que no passado, na época de Cristo, toda essa região do Sinai era chamada de Arábia. O pessoal está confundindo a Arábia Saudita de hoje com o nome Arábia. Por exemplo, quando Paulo fala que foi 3 anos para o deserto da Arábia, ele não está falando da Arábia Saudita. Paulo pode ter estado na Jordânia, ali do outro lado, na Jordânia. O que hoje é parte da Jordânia, você vai descendo para cá e pega uma boa parte da Península do Sinai, era chamada também de Arábia. Você vai assistir isso no programa Evidências com mais detalhes, tá bem? Eu não posso, assim, dar uma assinatura embaixo e falar o Jebel Mussar, onde a gente leva o povo, é o Monte Sinai, para longe de qualquer questionamento. Mas a possibilidade é grande. Quando eu estou com os grupos em Israel, eu sempre classifico as coisas que eu mostro em 3 pontos. Eu digo para eles assim, quando eu falo isso aqui é tradição,
é apenas uma maneira educada de dizer que é mentira. Porque tem muita tradição nas terras bíblicas. Nossa, muita tradição. A Via Dolorosa é uma tradição, Jesus não passou por ali. A casa de Maria, que diz que está aqui em Éfeso, pertinho de onde eu estou aqui, não é casa de Maria, porque tem uma casa de Maria em Éfeso aqui, mas aquela é uma casa nova. Como é que pode ser casa de Maria? E tem uma outra casa de Maria na Itália, em Loreto. E se você for visitar Loreto, lá mostra uma casa que eles falam que é a casa de Maria, que o anjo Gabriel levou de Éfeso e colocou em Loreto. Qual das duas é casa de Maria? Cabeça de João Batista, tem uma cabeça de João Batista em Budapeste, tem uma cabeça de João Batista, se não me engano, na Polônia. Tem umas 3 cabeças de João Batista nas igrejas por aí. Então, quando eu falo tradição, é apenas uma maneira educada, eufemística, de dizer isso é mentira. Quando eu falo possibilidade, significa Paulo esteve aqui, mas eu não sei se foi aqui, se foi 2 quilômetros para cima, 1 quilômetro para baixo, ele esteve por aqui, possibilidade. Quando eu falo X, é que eu tenho uma chance acima de 90% da coisa ser exatamente ali. E há muitos X, por exemplo, a escadaria do templo, que eu já mostrei num vídeo aí, é um X. Quando eu falo também o tanque de Betesda, é um X, ali mesmo. O tanque de Siloé é um X. O Monte Sinai que nós mostramos hoje, eu coloco na possibilidade. Foi numa montanha ali, daquela região, que Moisés recebeu a tábua da lei. Eu não posso falar que foi naquele pico ali, nem que foi 200 metros para cá ou 500 metros para lá, mas foi naquela região dessa tradição que nós chamamos de Jebel Mussá. Agora, Arábia Saudita, não tem nada. Chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado, Dr. Rodrigo Silva, por sua presença. Te agradeço do fundo do meu coração, estou muito alegre e satisfeito em poder te entrevistar. Hoje estou realizando um sonho, que é poder entrevistar o senhor aqui no meu canal, e eu tenho certeza que o conteúdo dessa entrevista vai nos aproximar mais de Deus, vai fazer com que os inscritos desse canal, ou qualquer pessoa que venha ter acesso a essa entrevista, enriqueça o seu conhecimento acerca daquilo que a palavra de Deus nos fala, tá bom? Muito obrigado do fundo do meu coração, sou muito grato. E nesse momento, quero te dar a oportunidade de fazer as suas considerações finais. Espero ter ajudado nisso aí, e muito obrigado mais uma vez por esse convite dessa entrevista, e as respostas que eu tenha dado aqui, ainda que de maneira contundente, eu espero que não tenham sido ofensivas a ninguém. Eu as dei com muita sinceridade, muito amor e muito carinho a todos vocês. Obrigado, Ricardo Oliveira, que Deus abençoe você e sua equipe. Um grande abraço.